Naquela noite, a televisão trouxe uma notícia que parecia apenas mais uma curiosidade científica. Um objeto fora detectado entrando na atmosfera. Astrônomos falavam em possíveis fragmentos, queda imprevisível e fenômeno luminoso. As redes sociais começaram a fervilhar com lives, mapas coloridos e comentários eufóricos. Pessoas especulavam sobre onde os fragmentos poderiam cair. Rael, no quarto, tentava estudar, mas a luz do laptop refletia o brilho instável vindo da janela. Luca dormia no sofá com o desenho animado passando sem som. A rotina parecia idêntica a qualquer outra noite. Mas havia um silêncio diferente no ar. Uma sensação quase invisível de que algo estava prestes a sair do controle. E essa sensação ganhou forma quando o céu se abriu em luz. Um rasgo incandescente atravessou a noite, seguido por um som profundo que fez as janelas vibrarem. Rael correu para a janela e viu o meteoro riscar o céu, como um cometa desgovernado. Logo ele se fragmentou, dividindo-se em dezenas de pontos brilhantes que se espalhavam como faíscas gigantes. A cidade inteira parou para assistir. Cães latiam, pessoas saíam às sacadas, carros paravam no meio da rua. Em poucos minutos o fenômeno virou espetáculo mundial. Especialistas mostravam trajetórias, mas ninguém sabia ao certo onde cairiam. Os fragmentos. Essa incerteza acendeu algo perigoso, a curiosidade humana. Gente pegou estrada, acampou em áreas rurais, levou lanternas e câmeras. Caçadores de meteoritos sonhavam em achar peças raras e valiosas. YouTubers tentavam filmar o impacto. E os fragmentos realmente caíram, pequenos, espalhados, quase discretos. Em campos afastados, pessoas se aglomeraram ao redor das crateras recentes, pegando pedaços rochosos ainda quentes. Mãos tocaram superfícies contaminadas sem saber. Pó microscópico grudou em mochilas, roupas, pele. Poeira invisível que mudaria tudo. 2 dias depois, um desses fragmentos chegou à escola onde Luca estudava. Um aluno, orgulhoso pela descoberta do pai ou de algum conhecido, levava escondido o pequeno pedaço escuro dentro da mochila. Ele mostrou aos colegas no intervalo com o olhar de quem espera ser admirado. Várias mãos se aproximaram. Tocaram, passaram o dedo na textura estranha. Miguel, colega de sala de Luca, de 11 anos, curioso como sempre, foi um dos primeiros a encostar na pedra. Rio achou o toque diferente e comentou com entusiasmo. Outros alunos seguiram o exemplo. Risos, vídeos rápidos, conversas excitadas. Rael, que passava pela escola naquele dia para entregar algo e ver o irmão, viu a aglomeração. Notou a pedra, mas não se aproximou. Aquele tipo de novidade sempre o deixava desconfiado. O professor, ao ver o item circulando, recolheu o fragmento para evitar acidentes. Tocou com as mãos nuas, colocou sobre a mesa e seguiu dando aula. Sem saber que naquele gesto simples, espalhou a poeira. Invisível por toda a superfície de trabalho, pelos papéis, pelo ar próximo. Era um ato comum, mas carregado de consequências. Na manhã seguinte, a escola amanheceu estranha. Muitas crianças faltaram, algumas com febre alta, outras vomitando, outras com sintomas que os pais não souberam explicar. Funcionários conversavam em sussurros, a direção parecia preocupada, ligando para responsáveis, tentando entender a origem de tanta indisposição repentina. Rael chegou para buscar Luca mais cedo e percebeu um clima pesado, como se algo estivesse errado, mas ninguém soubesse exatamente o que. No pátio viu um professor sentado no chão, apoiado contra a parede, respirando de forma irregular. Sua pele tinha pequenas rachaduras, como se estivesse ressecada demais. Seus olhos estavam estranhos, sem foco. Seus dedos tremiam de forma anormal. Rael sentiu um arrepio profundo subir pela espinha. Algo em sua mente, alimentado por noites assistindo a histórias de contágio e sobrevivência, lhe disse: aquilo não era normal. O professor começou a se contorcer, arqueando o corpo de maneira impossível. Um som gutural escapou de sua garganta, mais animal do que humano. Crianças próximas recuaram assustadas. Um funcionário tentou segurá-lo, mas não conseguiu. O professor, agora irreconhecível, avançou bruscamente sobre um aluno, um dos que havia tocado a pedra no dia anterior. O ataque foi rápido e brutal. Gritos ecoaram.
Alunos correram em pânico. Professores tentaram isolar a área, mas o caos se espalhou rápido demais. Rael sentiu o desespero tomar conta do ambiente. Pegou Luca pela mão com força e começou a puxá-lo para longe. Corredores lotados viraram labirintos de pavor. Mochilas espalhadas. Pelo chão, portas batendo. Crianças tropeçando umas nas outras, chorando. Buscando ajuda. Ao correr para fora, Rael viu Miguel sendo carregado pela mãe, completamente pálido, suado, como se estivesse à beira de desmaiar. A expressão do garoto era distante, como se sua mente estivesse desligando aos poucos. A mãe o segurava, firme, em desespero, tentando levá-lo embora antes que algo pior acontecesse. A imagem ficou gravada na memória de Rael como um aviso silencioso. A pedra trouxe aquilo. O toque trouxe aquilo. As pessoas não sabiam, mas estavam levando perigo para dentro de casa. Rael puxou Luca com mais força e acelerou pelos corredores. Encontrou uma janela lateral aberta, atravessou o pátio e escalou o muro baixo dos fundos da escola. A queda do outro lado foi dura, mas necessária. Eles precisavam fugir. Nas ruas, o caos já começava a se espalhar. Pais chegavam aos portões, perguntando pelos filhos. Algumas ambulâncias estavam estacionadas com paramédicos, confusos sem saber que protocolo seguir. Pessoas filmavam tudo, acreditando que era apenas um surto comum, sem entender que estavam registrando os primeiros minutos de algo muito maior. Rael segurava Luca pela mão enquanto observava rostos desesperados, gritos ao longe, sirenes se aproximando. O jovem se enfiou em vielas, ruas estreitas e garagens abertas para evitar virar alvo de qualquer coisa que estivesse acontecendo na escola. Encontrou uma garagem abandonada, com o chão sujo de óleo, caixas empilhadas e pouca luz. Entrou com Luca, fechou parcialmente a porta e respirou pela primeira vez em minutos. Ali, escondidos, Rael limpou as mãos do irmão com a água que tinha na mochila e tentou acalmá-lo. Luca estava assustado, tremendo, perguntando com os olhos o que estava acontecendo. Rael não tinha respostas, só tinha a sensação clara de que não poderiam voltar para a escola nem para casa. Tudo tinha começado com um meteoro, com a curiosidade das pessoas, com mãos que tocaram aquilo que não deveriam tocar. Sirenes ecoavam ao longe. Notícias pipocavam no celular falando de febres, desaparecimentos, ataques em diferentes pontos, exatamente onde fragmentos haviam caído. O mundo não entendia ainda, mas já estava mudando. Ao final do dia, Rael tomou a decisão que definiria o resto da história: proteger Luca a qualquer custo. Eles saíram da garagem e caminharam devagar pelas ruas escuras, desviando de tumultos e carros abandonados. A cidade parecia ter perdido o equilíbrio, como se o impacto do meteoro tivesse sacudido não só o céu, mas também o destino de todos. Rael olhou para o irmão, apertou sua mão e, em silêncio, fez a promessa que guiaria toda a sua jornada. Nós vamos sobreviver, eu vou te proteger. E assim, com medo no coração e coragem improvisada, os dois desapareceram pela rua enquanto as sirenes anunciavam que o mundo nunca mais seria o mesmo.